Isso aí. Bom, então a partir de agora nós estamos gravando, né, a nossa aula. Nós estamos tratando aí das imunidades. Vamos arrematar esse tema. E para quinta-feira que vem, se for aula presencial, a gente faz aquele trabalho de fixação como nós temos feito já algumas vezes. Bom, nós já tratamos anteriormente das imunidades da imunidade recíproca, a imunidade dos templos, e agora nós vamos tratar das imunidades genéricas, né? Genéricas porque, na verdade, elas acabam se aplicando de forma similar para mais de uma entidade, né? Ela está lá no artigo 150, inciso 6, letra C. Está aí na lousa, né? É vedado aos entes tributantes instituir impostos sobre o patrimônio, renda, serviço dos partidos políticos, inclusive suas fundações, entidades sindicais de trabalhadores, instituições da educação e da assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei. Pois bem, da leitura dessa linha, a linha C do artigo 150, inciso 6, nós já extraímos algumas informações importantes, né? Primeiro, que incide sobre o partido político e suas fundações. Então, vocês sabem que é normal que o partido político ele mantenha a par do próprio partido, ao lado do partido, fundações, né, que são entidades previstas em lei, que tem como finalidade aí, o desenvolvimento do estudo político, o desenvolvimento da própria ideologia que aquele partido prega, né, a criação de trabalhos científicos e por aí vai, né? Então, existem essas fundações. As entidades sindicais, conforme a linha C, ela trata só dos trabalhadores, né? Então, isso passa a ideia de que as entidades sindicais de capital, do patronato, né? Elas acabam não gozando dessa imunidade. Até por uma questão de lógica, né? Já que os sindicatos dos patrões da classe profissional, ou melhor, da classe econômica, né? Acaba sendo mais forte do que em termos econômicos, do que o sindicato dos trabalhadores, né? Das instituições de educação e assistência social, desde que elas não tenham fins lucrativos. E a parte final, atendidos os requisitos da lei. Então, essa é uma norma de eficácia limitada, né, que depende de lei infraconstitucional para sua plena aplicabilidade. Muito bom. Então, tá aí, ó, a imunidade política, a imunidade sindical, a educacional e social, desde que sem fins lucrativos. Então, sempre nós falamos, né, do porquê da imunidade, dessa teleologia que existe, né? Então, no que diz respeito aos partidos políticos, é para fomentar o pluripartidarismo, que é aí uma das bases do nosso sistema democrático, do nosso sistema constitucional. Está lá no artigo 3º, né, junto com dignidade humana e outros tantos incisos, no que diz respeito ao pluralismo partidário, político, né? É claro que nós só podemos ter várias ideias políticas viáveis na existência dos partidos políticos. Os partidos políticos que são considerados como uma pessoa jurídica sui generis, né? Ele figura lá no Código Civil, no artigo 41, salvo engano, mas ele também tem a lei própria, tem a lei dos partidos políticos, que são aí considerados pela doutrina eleitoralista como verdadeiros corpos intermediários, né, para o exercício do poder, já que no nosso sistema brasileiro, sistema jurídico-político brasileiro, a filiação partidária é um requisito indispensável para o exercício de direitos políticos passivos, não é? Para o sujeito ser votado, ele tem que estar filiado a um partido político, não se admitindo a candidatura avulsa,
tá? Então, lá na Lei 9.906, nós temos todo o regramento dos partidos políticos, que são entidades importantes, não é, do ponto de vista técnico-jurídico, tá certo? Por outro lado, nós falamos das imunidades sindicais, que são aquelas vocacionadas para ter por finalidade, por teleologia, né, a proteção ao direito do trabalhador, né? E o trabalhador ele se protege melhor quando agrupado em sindicatos, para que a vulnerabilidade, a hipossuficiência do trabalhador seja mitigada, diminuída, né? Frente ao poder do capital. Então, com relação ao direito sindical, aos sindicatos, seu funcionamento, vocês já tiveram aula disso em direito do trabalho coletivo, né? Portanto, é nesse sentido que a imunidade é prevista para proteger os trabalhadores. Se você olhar também lá no artigo 170 da Constituição, onde fala da ordem econômica, você vai encontrar lá que a proteção ao trabalho humano é um dos fundamentos da ordem econômica, né? Junto com a livre iniciativa, conciliando aí direitos sociais e direitos e o capitalismo, né? Então, para que essa proteção possa existir, nada mais justo do que o sindicato ser imune aos tributos. Depois a gente fala aí da imunidade educacional ou de assistência social. Aí me parece que até é óbvio, né? Incentivar o desenvolvimento da educação e, no que diz respeito à assistência social, incentivar a assistência aos desamparados, né? Deixa eu só arrumar aqui um errinho de digitação. Mas aqui onde nós tratamos da ausência de lucro, né? Sem fins lucrativos, não quer dizer que não pode ter lucro. O que nós temos que entender é que esses lucros não são distribuídos pelos integrantes da instituição, né? Já falamos isso em outros momentos, em outras matérias. Não ter fins lucrativos não significa com operar no vermelho, né? É óbvio que a entidade, para se manter, ela precisa ter alguma margem de lucro, mas esse lucro não pode ser distribuído, tá? Ele tem que ser reinvestido na finalidade da instituição. Então, o que às vezes acontece, né, a gente vê muito com entidades de assistência social, por exemplo, a realização de rifas, de leilões, enfim, de venda de pequenos produtos, né, para aumentar o caixa da pessoa jurídica e, assim sendo, poder manter a instituição, né, recebe doações e por aí vai, tá? Então, veja, essas previsões da linha C, elas têm alguns pressupostos em comum, alguns pontos em comum. Primeiro, que são de natureza subjetiva. Se você olhar aqui, ó, são para pessoas, né? Pessoas jurídicas. Partido político, entidade sindical e entidades que tem a ver com a educação e assistência social, tá? Depois dizem respeito à pessoa jurídica de direito privado, todas elas, embora o partido político ele seja sui generis, ele ainda é considerado uma pessoa jurídica de direito privado, né? A gente falou rapidamente, até porque não dá tempo, né, de explorar conforme necessário, seria importante uma disciplina só de direito eleitoral, mas lá no direito civil, quando nós estudamos pessoas jurídicas, direito civil 1, nós falamos rapidamente e um pouquinho mais detalhadamente sobre os partidos políticos. Depois abrange o patrimônio, renda e serviço, desde que relacionados com as finalidades essenciais, né, ou delas decorrentes. É claro que essa interpretação jurisprudencial ela acaba sendo ampliativa, né, para que, dada a importância dessas entidades,
que elas gozem da maior proteção tributária possível. E é claro que devem atender os requisitos da lei, né? E conforme o artigo 146, inciso 2 da Constituição, essa lei, nós já falamos a respeito, tem que ser uma lei de natureza complementar, né? É claro que a lei que eu falei dos partidos políticos 9.096, ela é uma lei ordinária, né? Então ela não trata da questão tributária dos partidos, mas sim da sua própria constituição, funcionamento, existência e extinção, tá? Aqui. O STF tem, né, alguns entendimentos a respeito dessas pessoas que nós estamos estudando, né? A súmula 724, por exemplo, ainda quando alugada a terceiros, permanece imune ao IPTU o imóvel pertencente a qualquer das entidades que estão lá no artigo 156C. Mas veja, não é qualquer aluguel, ou melhor, o resultado desse aluguel tem que ser destinado para as finalidades essenciais da entidade. Então ele acaba impondo uma condicionante, não é? Para que imóveis ligados a essas entidades que estejam alugados a terceiros, né? Para que eles permaneçam imunes ao IPTU, eles precisam, as entidades precisam direcionar o seu produto para as entidades ou para as finalidades essenciais dessas pessoas jurídicas. Aí nós temos a súmula 724 que eu acabei de ler, a 730 também vai nessa tocada, né? Deixa eu só aqui. Súmula 730 do STF, né, que tem a seguinte redação: a imunidade tributária conferida a instituições de assistência social sem fins lucrativos pelo artigo 150, 6C, somente alcança as entidades fechadas de previdência social privada se não houver contribuição dos beneficiários. Aí falando das entidades sem fins lucrativos, tá? Turma, até aqui alguma dúvida? Tudo ok? Eu tô devendo aquele vídeo lá da quinta-feira. Outra, eu vou subir os dois de uma vez, prometo. Hoje ainda, tá? Desculpa, fiquei devendo aí, não gosto de dever, mas tamo aí, né? Beleza? Ótimo. Tá anotadinho aqui para fazer. Vamos que vamos. Depois a gente vai dar sequência no nosso estudo. Para arrematar aí, nós vamos ver as imunidades dos livros, a imunidade musical e algumas outras imunidades. E vamos aí para o final desse nosso encontro, tá? Falando então da imunidade dos livros, jornais, periódicos e o papel para sua impressão. Artigo 150, inciso 6, letra D. É proibido instituir impostos sobre livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. Então, qual seria o fundamento dessa imunidade, não é? O fundamento dessa imunidade, por óbvio, é... Desculpa. O fundamento dessa imunidade é, claro, garantir o acesso à cultura, né? Pela sociedade, para que a sociedade possa ler mais, se informar, se entreter, não é? Referente aí, então, aos livros, jornais, periódicos são as revistas, né? E o papel usado para imprimi-los. Tem aí a súmula 657, né? Que é importante, veja. A imunidade prevista no artigo 150, inciso 6, letra D da Constituição,
abrange os filmes e papéis fotográficos necessário à publicação de jornais e periódicos. Então, quando fala em papéis fotográficos, é um tipo diferente, um tipo especial de papel, né? E essa imunidade tem sido estendida pelo Poder Judiciário a outros bens, como as desculpa, tem entendido, né, que outros bens como tinta e papel não entram na imunidade. Isso pode gerar um problema, né? Porque a máquina destinada à impressão, ela pode ser relativamente cara, né? Muitas vezes ela é importada. Imagina as máquinas que imprimem esses grandes jornais que estão em circulação no país, né? As prensas e tudo mais, elas são de um valor não muito barato, né? E acabam, infelizmente, não entrando na imunidade. Particularmente, eu acho um equívoco, porque isso acaba limitando, não é? A possibilidade de entrar no mercado editorial, e daí nós continuamos reféns de alguns caciques editoriais, né? No Brasil, que infelizmente acabam, inclusive, em certa medida, ditando o futuro do país, né? Querendo ou não, essa é uma realidade, tá? O que mais a gente pode falar dessa nossa imunidade editorial? Historicamente falando, isso vem desde 1946, né? Então, já tem bastante tempo, visando aí defender a liberdade de imprensa, né? Que vira e mexe, ela é agredida mesmo, né? Em vários períodos. Nessa época de 1946, você vai lembrar que nós estávamos num período não democrático, né? Já que vigia a Constituição polaca, né? Que era uma constituição inspirada na Constituição da Polônia, que era uma constituição ditatorial, autocrática, né? Tá? Além da liberdade de imprensa, como nós falamos, né? Tem manifestação de pensamento, acesso à informação e por aí vai, estímulo à cultura, né? Então, a natureza dessa imunidade, ela é de índole objetiva, ou seja, não diz respeito às pessoas, mas sim à atividade praticada, né? E daí, uma época, por exemplo, se colocou um debate que era assim: existia uma revista no Brasil chamada Revista Playboy, né? Que é importada lá dos Estados Unidos, a marca e tal, a franquia. Uma época se discutiu se aquele tipo de publicação gozaria dessa imunidade. Haja vista que ela tem uma parte ou tinha pelo menos, né? Uma parte do conteúdo que era um conteúdo erótico, por assim dizer. Mas ela também tinha uma outra parte, e a maior parte até da publicação, era com informações, entrevistas e tudo mais, né? Então, acabou que esse tipo de publicação, dada a sua predominância não erótica, né? Acabou gozando da imunidade, enquanto outros tipos de publicações com cunho 100% de índole erótica não gozam e não gozavam de imunidade. Depois, com relação aos livros, que também isso é uma relativa novidade, né? O e-book, né? O livro eletrônico. O que acontece, né? O e-book, ele por si só, ele já barateia demais, né? A publicação, haja vista que ele não precisando ser impresso, ele é mais barato. Só que geralmente ele depende, claro, de um hardware, né, para ser lido. Então ele precisa de um tablet, de um notebook, de um computador, enfim, como é que é aquele lá, é o Kindle, né, por exemplo, para ser lido. E daí o debate que se colocou é o seguinte, tá,
o notebook, o e-book já goza da imunidade. Por isso que ele, inclusive, é um tanto quanto mais barato. Mas daí e as plataformas necessárias para ler o e-book, né? Isso gozaria da imunidade? Então, até hoje, nós encontramos alguns debates, não é? No sentido de que se eu tenho uma plataforma específica para essa leitura, como é o caso do Kindle, né, que ele foi concebido como um leitor de e-book, então ele deveria gozar da imunidade. Tanto que se você fizer a pesquisa lá, no site que vende o produto, ele é um tanto quanto mais barato mesmo, né? É um leitor, ele é meramente um leitor de e-book, tá? Mas aí, e as outras plataformas, né? O notebook pelo qual estou transmitindo a aula agora, eu posso usar para ler livros, né? Tanto que a gente faz isso diariamente. Mas só por esse simples fato, esse notebook ele tem que ser mais barato, não é? Então me parece que daí seria uma interpretação extensiva demais, né? Demais. Alguma dúvida com relação a essa, turma? Tudo em ordem? Maravilha. Falemos agora, então, da imunidade, da última imunidade prevista no artigo 156, inciso 6, né, que é a letra E, que trata da imunidade fonográfica, né? Bom, a PEC da música, né, PEC 73, que deu origem à emenda 73 de 2013, né, traz essa ideia aí de baratear e melhorar o acesso da população à produção fonográfica, né? É claro que exclusivamente para artistas nacionais, né? Então é uma imunidade também cultural, né? Você sabe, ou talvez não saiba, por conta da sua pouca idade, mas quando o CD chegou ao mercado brasileiro, ele era extremamente caro. Era tecnologia, né? Era novidade. Você abandonar o LP, que era grandão, todo desengonçado, né? E cabia menos músicas para a ideia do CD menorzinho, mais fácil de carregar e que podia armazenar muito mais músicas, né? Não sei se você viu isso, mas a Sony produziu um disquinho, eu acho que ele é de quartzo, acho que só tem ele no mundo, mas produziu um disquinho de quartzo com uma capacidade de armazenamento absurda. Parece que em menos de um quarto daquele disquinho você consegue gravar e armazenar todas as músicas já feitas na história da humanidade, né? Dada a tecnologia, é claro que isso não vai para o público, é para armazenamento em massa de dados, né? Mas veja, como a tecnologia avança, o CD já não é novidade há muito tempo, né? Há muito tempo. Então, nós temos aí a ideia de melhorar o acesso à cultura, divulgação da cultura, né? Então, reduzir os custos para fazer frente aí à pirataria, que até hoje tem bastante no mercado, né? Então, veja, essa essa PEC, em certa medida, ela veio quase como por encomenda, né? Porque imagina, ela protege algumas mídias que já não nem se usa muito mais, que é o CD e o DVD, né? E acaba aí não interferindo no mercado digital, né? De músicas, que é uma realidade, né? Já é uma realidade. Agora acontece o seguinte, né? O CD que é usado como base para arquivar essas músicas, o CD, o DVD, o disco lá de acrílico, a produção e a circulação dele propriamente dita não gosta de imunidade.
né? Então, a fábrica que produz o CD virgem, por assim dizer, para ser usado pela gravadora, para colocar a obra musical do autor, ele não goza de imunidade. A partir do momento em que ele é preenchido com a música, e esse CD pronto agora, já para ser comercializado, vai para o mercado, aí é que incide a imunidade, hein? Então, acaba que não barateia tanto, né? Não barateia tanto. Tudo ok, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Tá. Só vou fechar aqui a câmera um segundinho, que eu vou precisar pegar meu vademeco e a câmera tá em cima dele. Tá? É jogo rápido, só um instante. Sai daí não. Voltamos. Para a gente arrematar essa aula de hoje, nós vamos tratar de algumas outras imunidades que estão na Constituição, fora do artigo 150, inciso 6º. São elas: artigo 153, parágrafo 3º, inciso 2º, que trata dos produtos industrializados destinados ao exterior. Inciso 2º não, é inciso 3º, né? Deixa eu arrumar aqui já. Se arruma aí no teu material também, por favor. Aqui, ó, é inciso 3º. Ele trata o, o 153, né? Parágrafo 3º. Vai tratar aí do o imposto previsto no inciso 4º, que é o IPI, né? Inciso 3º, não incidirá sobre produtos industrializados destinados ao exterior. Só tem que lembrar que sempre que a Constituição trouxer a palavra imunidade, nós já sabemos. Quando trouxer a palavra isenção, também é imunidade, né? A Constituição só tem imunidades. E quando ela se servir de expressões como não incide, não incidirá, aí nós estamos falando também de uma imunidade, né? Então, o IPI ele não será incidente, né, sobre produtos industrializados destinados à exportação, tá? Então, é uma regra constitucional segundo a qual os produtos industrializados exportados não pagam IPI na sua saída, né, do país. E depois o 153, parágrafo 4º, inciso 2º, né, que vai tratar do ITR, né? O ITR não incidirá, olha aí de novo, sobre pequenas glebas rurais definidas em lei, quando as explore o proprietário que não possua outro imóvel. Então, essa é uma condicionante, né? Para que haja a imunidade das pequenas glebas rurais, o proprietário não pode possuir outro imóvel. Depois, 155, parágrafo 2º, inciso 10º. 155, parágrafo 2º, inciso 10. Parágrafo 1º. Tá, tá, tá. Parágrafo 1º, anteriores.
Aí vai tratar do ICMS, né? Não incidirá sobre operações que destinem mercadorias para o exterior, nem sobre serviços prestados a destinatários no exterior, assegurada a manutenção e aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores. E a letra B não incidirá sobre operações que destinem a outros estados petróleo, inclusive lubrificantes líquidos e gasosos, dele derivados, e energia elétrica, desculpa. E a letra C do inciso 10 não incidirá sobre o ouro, nas hipóteses definidas no artigo 153, parágrafo 5º. O artigo 153, parágrafo 5º, faz a menção do ouro, né, enquanto um ativo financeiro. Nós veremos depois impostos de espécie nesse semestre ainda já vamos começar, e também no próximo, e daí nós vamos perceber que o IOF ele pode ser usado de duas maneiras, né? Como o instrumento cambial ou como um ativo financeiro. Quando o ouro é usado como um ativo financeiro, ele não deve pagar ICMS, né? Depois o artigo 5º, né, inciso 73, que trata lá da gratuidade da justiça, né, da gratuidade das taxas. Você encontra ali, ó, qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade que o Estado participe, a moralidade administrativa, meio ambiente, patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais. Na verdade, deveria estar escrito aqui imune, né, de custas e ônus de sucumbência. Não sei se já ouviram falar, se já deu tempo de estudar a ação popular, mas ela é, então, uma ação, um instrumento de controle também dos atos administrativos, né? Que pode ser exercido por qualquer cidadão que esteja no exercício de seus direitos políticos. Qualquer pessoa que estiver quite com a justiça eleitoral pode ser autora de ação popular, né? E essa ação popular ela visa anular ato ilegal e lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa, patrimônio histórico-cultural e ao meio ambiente. Para ingressar em juízo com essa ação, o seu autor, esse cidadão, essa cidadã, será ou serão imunes das custas processuais. E, eventualmente, se perder a ação, também não paga ônus de sucumbência, salvo se comprovada má-fé, ou seja, salvo se usou da ação, por exemplo, para fazer uma chicana política, né? Eu não gosto do atual prefeito e ele praticou um ato lá e eu resolvo questionar só para dar dor de cabeça. Se comprovada essa má-fé, acontecerá então de pagar as custas e os ônus. Em sentido contrário, não demonstrada essa má-fé, o autor é isento. E o último tópico é o 195, parágrafo 7º da Constituição, que trata da ordem social, né? Está dentro do capítulo da ordem social, da Seguridade Social. São isentas, ou leia-se, são imunes de contribuição para a Seguridade Social entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei. Então, de novo, né? As entidades beneficentes de assistência social, leia-se, sem fins lucrativos, né? Geralmente a lei exige um certificado, que é o SEBAS, Certificado de Beneficência em Assistência Social, que é conferido pelo poder público. A partir da obtenção desse certificado, é uma das exigências legais, a entidade está imune do pagamento, não é, de contribuição para a Seguridade Social. Até porque não seria muito lógico, né? A entidade que atua em assistência social tem que pagar para a Seguridade Social, né?
É claro que esses são alguns exemplos, né, turma? Nós vimos já que o imóvel rural destinado para fins de reforma agrária, ele também é imune, não é? A, ao pagamento dos impostos de transferência. É o artigo 184, parágrafo 5º. São isentas, aí você vai ler também, são imunes, né? São imunes de impostos federais, estaduais e municipais as operações de transferência de imóveis desapropriados para fins de reforma agrária. Então, esses são alguns exemplos que sempre que você encontrar na Constituição, não incidirá, são isentas, você estará lendo, na verdade, imunidades e não isenções, porque, como nós já bem sabemos, as isenções são frutos da legislação infraconstitucional. Tudo aqui até aqui? Tá. Com isso, nós arrematamos o nosso programa de estudo para esse semestre, mas isso não quer dizer que nós terminamos com as nossas aulas, já que eu aí prepararei um tópico especial para que nós estudemos repartição de receitas, por exemplo, e eventualmente até já iniciar o estudo dos tributos ou dos impostos municipais e todas as suas nuances, tá bem? Alguém tem alguma dúvida, turma?